Glória a Deus, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Nós falaremos nessa noite sobre os matadores de gigantes. Glória a Deus. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga: você é. Não, fala com vontade e fé. Você é um matador de gigantes. Glória a Deus. 1 Samuel 17, 4, a Bíblia diz assim: e ali saiu do acampamento dos filisteus um gigante chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e meio, e ele tinha um capacete de bronze sobre a sua cabeça, e estava armado com uma capa encouraçada, e o peso da capa era de 5.000 shekels de bronze, e ele tinha cabeleiras de bronze sobre as suas pernas, e um dardo de bronze sobre os seus ombros, e a haste da sua lança era como um eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança pesava 600 shekels de ferro, e um que portava um escudo diante dele. E se pôs em pé e gritou aos exércitos de Israel e disse-lhe: por que saístes para ordenar a vossa batalha? Não sou eu um filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei um homem para vós, e deixai-o descer até mim. Se ele for capaz de lutar comigo e me matar, então seremos os vossos servos. Mas se eu prevalecer contra ele e o matar, então vós sereis nossos servos e nos servireis. E o filisteu disse: eu desafio os exércitos de Israel neste dia, dai-me um homem para que possamos lutar. Até aqui, estenda sua mão para cá. Pai de poder e glória, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Fala conosco nessa noite, Senhor, que os meus lábios se mexam neste lugar, mas que a tua voz ecoe nos nossos corações. Eu quero declarar, Senhor, que nenhuma outra voz seja ouvida que não seja a voz do Senhor. Me coloco aqui apenas como uma ponte, Senhor, um elo entre a igreja e o Senhor. Me usa nessa noite, no nome de Jesus. Todo ladrão da atenção, bata em retirada desta casa agora. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, na vida e em alguns momentos da vida, vão surgir gigantes na nossa história. E o que são gigantes? Gigantes são desafios. Gigantes são problemas que para muitos parecem insuperáveis. Gigantes são aqueles que eles se colocam entre nós e entre a conquista. Gigantes são aqueles que vão se colocar entre nós e o avançar. Gigantes são aqueles que se levantam para nos colocar medo. E eu não sei se você já passou por uma situação assim. Eu acredito que a maioria de nós tem o desejo dentro de si de conquistar, desejo de avançar, desejo de crescer, desejo de melhorar. Mas sempre que você está a caminho desse objetivo, se levanta um gigante, um problema, algo que de repente te diz: você não vai conseguir. Algo que de repente venha para lembrar o seu passado, que te diz o seguinte: eu sei quem você é, e eu sei que você não vai conseguir. Gigantes que se levantam. Mas para alguns, os gigantes são obstáculos, problemas insuperáveis. Mas para outros, gigantes são oportunidades de serem promovidos. Aleluia. Para alguns, gigantes são problemas insuperáveis, mas para outros são oportunidades para serem promovidos. E a forma que você enxerga
vai definir quem você será diante de um gigante. Vamos fazer o que o evangélico é acostumado a fazer? Olha para o irmão que está do seu lado e diga: a forma que você enxerga vai definir quem você será diante de um gigante. Será que você é aquele que está no grupo dos covardes? No grupo dos que se encheram o coração de medo e não conseguem, estão bloqueados, paralisados, sem conseguir dar nenhum passo a mais? Ou será que você faz parte de um pequeno grupo que olha para um gigante, mas não enxerga o seu tamanho, não enxerga a sua força, mas começa a olhar para o Senhor e entender que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos? Quem é você diante de um gigante? E nessa noite eu gostaria de falar de características de homens e mulheres que vencerão os gigantes da vida. Repita assim comigo: característica de homens e mulheres que vencerão os gigantes da vida. E agora eu vou pedir para o Dani ficar bem atento, Dani, porque eu vou utilizar bastante esse texto de Samuel 17. Então abre para mim Samuel 17, 20. 1 Samuel 17, 20. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas com um guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. A primeira característica de um homem e de uma mulher que vencerá os gigantes da vida é a obediência. Davi se levantou pela manhã e foi fazer o que o seu pai Jessé lhe tinha ordenado. Um dos grandes problemas da nossa geração, uma das maiores dificuldades das pessoas hoje, sabe o que é? É a obediência. Sério, pastor, é a obediência. As pessoas são as melhores amigas do pastor, as pessoas são as melhores amigas do líder, as pessoas são as melhores amigas do patrão, até ouvirem o primeiro não. Porque a maior dificuldade da nossa geração é a obediência. Alguns dizem: eu obedeço somente a Deus. Querido, se você não consegue obedecer o seu chefe que você vê, eu tenho certeza absoluta que você não obedecerá a Deus que você não vê. É uma dificuldade hoje falar sobre obediência, mas a Bíblia trata de obediência o tempo todo. Se vocês crerem e ouvirem minha voz. João 8, que nós falamos o seguinte: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade, a Bíblia diz assim, Jesus dizia para os judeus que criam nele: se permanecerdes na minha palavra, e verdadeiramente serem os meus discípulos, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário então primeiro permanecer na palavra, ser um verdadeiro discípulo, e isso envolve obediência, obediência à palavra de Deus, obediência àquilo que o Senhor coloca, às pessoas que o Senhor coloca e estabelece sobre a sua vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, que toda autoridade foi constituída por Deus. Obediência. E nós temos uma grande dificuldade com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: temos perdido a oportunidade de vencer gigantes pela desobediência.
Porque quando você obedece, Deus te coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com a maior oportunidade que a tua vida já viu. Às vezes você está deslocado pela desobediência. Às vezes você perdeu a rota pela desobediência. Eu tenho no GPS, eu tenho o costume de conhecer, de achar que eu conheço mais do que o GPS às vezes. E às vezes o GPS fala, vire à esquerda. E eu falo, não vou virar nessa, a outra é melhor. Quando eu vou virar na outra, sabe o que aconteceu? Mudou o sentido da rua, é contramão, não entra mais. E a gente tem que dar uma volta muito maior, sabe por quê? Pela desobediência. A gente é amigo até que a gente se diz não. Tem gente que me manda, pastor, você é lindo, cheiroso, eu te amo. Faz um pix de 50 para mim, pastor. Falo, dá não, irmão. Nem sabe que eu existo mais, me bloqueia já no WhatsApp em seguida. A gente é amigo até que se diz não. Só que os não são necessários. As direções são necessárias. Deus usou uma mula para falar com o povo, para dar uma direção para o povo, gente. Existe uma segunda característica na vida daqueles que são matadores de gigantes. Compromisso. Diga compromisso. Põe lá de novo, Samuel 17, 20. Olha só. Davi então se levantou pela madrugada na manhã e deixou as ovelhas com um guarda. Somente um homem que tem compromisso sai para uma nova missão, mas deixa aquilo que ele faz bem guardado, antes de seguir em frente. Isso é compromisso. Isso é compromisso. Davi deixou as ovelhas e no versículo 22 você vai ver que ele também deixou a sua carruagem com o guarda. Homens e mulheres que vencerão gigantes são pessoas que você deixa com confiança qualquer coisa na mão delas, porque elas têm compromisso. Dificilmente quem não cuida bem do pouco terá a oportunidade de estar sobre o muito. Dificilmente quem não cuida bem do pouco terá a oportunidade de estar sobre o muito. Sabe o grande desafio de um pastor hoje, igreja? Ensinar as pessoas a terem compromisso. Parece que hoje em dia nós temos que ligar para as pessoas no domingo e fazer um apelo, quase que uma imploração. Venha no culto à noite. A gente faz um evento e a primeira pergunta que às vezes vem no coração, será que as pessoas vão? A gente faz um mutirão às vezes para resolver alguma coisa, algum problema, arrumar alguma estrutura, e tem uma grande dificuldade de conseguir pessoas para estar junto. Isso não é uma bronca. Eu estou aqui ensinando uma característica de alguém que será um vencedor de gigante. Ele tem compromisso com aquilo que ele assume fazer. Ele tem compromisso com a sua casa e a sua família. Ele tem compromisso com a sua igreja. Ele tem compromisso com a sua empresa. Ele tem compromisso com aquilo que está nas suas mãos, com aquilo que está à sua volta. Mas me parece que esta geração, devido a muitas distrações, parou de estar comprometida com aquilo que assume fazer. Todo dia, eu recebo alguma mensagem de alguém que quer começar um ministério novo. Pastor, agora nós vamos trabalhar, pastor, com a área de ensino. Eu estou dando exemplos aqui, tá?
Pastor, agora nós vamos trabalhar com o infantil, com os adolescentes, com os jovens. Pastor, eu vou fazer isso. Pastor, eu vou fazer aquilo. Pastor, eu vou fazer isso. Gente, e é muito lindo, nós precisamos fazer. Mas conta uma história do porco e da galinha. Conhece a história do porco e da galinha, não? Todos os dias pela manhã a família comia ovo com bacon. E a galinha se envolvia, sabe por quê? Porque todos os dias a galinha colocava um ovo para a família comer. Ela realmente se envolvia. Mas comprometido de verdade, quem estava era o porco. Porque o porco dava a vida dele para o café acontecer. Nós temos até pessoas que se envolvem, mas hoje em dia está muito difícil pessoas que se comprometem de verdade. E os vencedores de gigantes não são pessoas que apenas se envolvem, porque existia um exército todo que estava ali, envolvido com a batalha. Aí daí Deus vai lá nas malhadas e pega um menino. Você vai ver na história que Davi era tão diferente de Golias, que Davi vira Baria para Golias. Vocês mandam até mim um menino. Mas o menino tinha o que o exército não tinha: compromisso. E Deus se alegra de pessoas com compromisso, amém? Deus se alegra de pessoas com compromisso. Aleluia. Terceiro ponto, terceira característica de homens e mulheres que vencerão gigantes. Homens e mulheres que vencerão gigantes são homens e mulheres interessados. Como assim, pastor? Vou explicar. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a vergonha, a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Quando eu digo que uma característica é ser interessado, eu estou falando de pessoas que se interessam pelo problema e não para descobrir o segredo, como diz a Bíblia, mas para ser uma solução em um momento de crise na história de pessoas, da família, da igreja. Uma das coisas que eu aprendi, sabe o que é? Só se envolva com questões que você está disposto a resolver. Porque tem aqui o contraponto, que é a fofoca, né? Tem gente que é interessado, mas para fofocar, né? Meu Deus do céu, o que ele falou? O pastor falou que tem gente que não tem compromisso. Meu Deus, o pastor é fogo. Oh, Jesus amado. Você viu a roupa que a irmã estava? Ai, meu Deus, que escândalo. Quando pessoas que querem resolver a questão, sabe o que elas fazem? Elas chamam a irmã, elas dão um abraço. Irmã, essa roupa acho que não está pegando legal para você. Você é tão linda e essa roupa está te mostrando demais. Não está valorizando quem você é no Senhor. Você é uma mulher de Deus. Os interessados, eles estão dispostos em resolver. Existem pessoas que nunca se interessam pelo que Deus está fazendo e com isso perdem grandes oportunidades de se tornarem uma solução para momentos decisivos.
Como se interessar? Como saber o que Deus está fazendo? Orando, irmãos. Sabe, é fácil a gente orar. Deus derrama o avivamento sobre Colombo. É fácil orar ou não é? Mas o que a gente está disposto a fazer quando esse avivamento vier? Deus, Ele precisa de pessoas que carreguem a sua glória, que transportem a sua glória por onde passar. E para o avivamento da cidade de Colombo, Deus conta com essas pessoas. E por que Deus ainda não fez? Porque a maioria das pessoas que oram por isso não estão dispostas a ser. Sério, sério. É uma verdade. É comovente você orar em um louvor como esse que nós tivemos hoje. É comovente você falar: vem a tua glória sobre Colombo. Amém. Mas a pergunta do Senhor para nós é: o que você está disposto a fazer para isso? O que você está disposto a renunciar? Para quem você está disposto a anunciar o Evangelho? A falar do meu amor? Temos dificuldades na cidade de Colombo? Sim, temos muitas. Mas a solução não está lá em Brasília. A solução está dentro da igreja do Senhor, aleluia. Mas nós não estamos mais interessados por isso. Precisamos ser homens e mulheres que se interessam. Número 4. Uma característica de homens e mulheres que vencerão gigantes. 1 Samuel 17:20 de novo. Davi então se levantou de madrugada pela manhã e deixou as ovelhas no guarda e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou a um lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 21. E os israelitas e filisteus puseram ordem, fileira contra fileira. 22. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, o gigante, o Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste o homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que ferir, o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar para fora? Davi ouviu, e Davi perguntou de novo: o que eles farão mesmo a esse homem que vencer esse gigante? Pensa agora que é um menino falando com o exército. O que eles vão fazer? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Sabe qual é a quarta característica? É que homens e mulheres que vencerão gigantes estão dispostos a correr riscos para alcançar coisas melhores. Você vai precisar sair da sua zona de conforto para alcançar coisas novas. Ficar sentado na cadeira, irmão, no culto, é a coisa mais legal do mundo. É bonito, é lindo, é gostoso. Mas se você quer alcançar coisas melhores, você vai precisar correr alguns riscos. E inclusive sair da sua zona de conforto. Eu lembro anos atrás, quando eu comecei a pregar, eu não nasci pregador. Eu até sonhava em pregar, mas eu não nasci pregador.
A cada 10 palavras que eu falava, 9 era cara, era meu e era bicho. Ô cara, ô meu, ô bicho. Como é que você vai pregar falando cara, meu e bicho? Já pensou? Olha para o cara que está do teu lado e diga bicho. Meu Deus. Olha para o cara do teu lado e diga bicho. Eu não nasci pregador. Mas a primeira vez que o pastor me deu uma oportunidade, sabe o que eu tive que fazer? Eu tive que correr riscos. E eu lembro que eu subi no altar para cantar, para ser back vocal. Já parou, tá? Eu lembro que eu subi no altar para ser back vocal do louvor. Nem sabia cantar, eu não sei até hoje. Quanto mais para ser back vocal. Cara. Quanto mais para ser back vocal. Por quê? Porque back vocal você tem que saber fazer divisão de voz. Eu nem sei o que é isso. E eu ia lá. E a primeira vez que eu subi, a igreja era pequena, eu era um ex-dependente químico, tinha acabado de sair da droga. Teve gente da igreja que não concordou. Diácono da igreja que saiu de dentro do culto. Eu tive que correr alguns riscos. Mas anos depois, 20 anos depois, eu estou aqui pastoreando uma igreja maravilhosa. Já fui em muitos lugares pregar a palavra do Senhor, aleluia, aplauda Jesus por isso. Eu era pastor auxiliar, copastor, pastor de jovens na nossa sede. Estava lá, tudo tranquilo. Tinha minha agenda de pregar fora, ia pregar fora todo dia quase, irmão. Tinha agenda para pregar em outros ministérios todos os dias. Estava tranquilo, irmão. Estava tranquilo, porque não respondia pela igreja. Não precisava ficar atendendo gente o dia inteiro. E ainda ia pregar na igreja dos outros e ganhava oferta. Meu Deus do céu. O pastor chega para mim, então fala, vamos abrir a Nação Vinde Colombo. Falei, vamos. Pela obediência, eu falei, vamos. O senhor falou, vamos lá. Cheguei aqui, primeira coisa que eu tive que fazer, parar de pregar fora. Tem gente que me manda mensagem, hoje a pastora Vanessa está de testemunha. Pastor, já está pregando fora no domingo? Não, ainda não. E no sábado? Também não, é o dia que eu tenho para visitar os irmãos. E na sexta? Tem oração. E na quinta, culto. E outra coisa, agora tem a responsabilidade pela igreja. Eu digo que, eu já ensinei isso aqui semana passada, pastor vem da palavra pasto. Pastor não vem de ovelha, pastor vem de pasto. Para ser pastor tem que ter pasto, tem que ter alimento para a ovelha. Tem que ter nutriente para a ovelha. Quando você assume a responsabilidade da igreja, você também assume a responsabilidade de buscar pasto, para que a ovelha sempre esteja nutrida. Ser pregador itinerante é a coisa mais fácil do mundo, irmão. Sério, é sério. Você não precisa nem ser testemunha, porque as pessoas não te conhecem. Você chega às 8 numa igreja que nunca te viram, sai às 10, está tudo certo, nem vão saber. Se você paga as tuas contas, se você não paga, se você trata bem tua esposa, tua família, se você não trata, mas quando você é pastor da igreja, todo mundo está assim, ó. E eu sou tão feliz hoje de ver tanta gente bonita aqui na igreja, mas para isso acontecer, nós tivemos que correr alguns riscos. E se você estiver disposto
a correr alguns riscos na obra do Senhor, Deus vai fazer você viver coisas que você nunca imaginou que você viveria. Quinta característica, 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Olha, depreciando, né? O que você deixou aquele pouquinho que você faz, cara? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. 29. Então disse: que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso? E desviando-se dele para outro lado, falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. A quinta característica de homens e mulheres que vencerão gigantes é que eles não param diante da crítica das outras pessoas. Existem muitas pessoas que param na primeira crítica, na primeira perseguição, no primeiro não que houve. Se alguém se levantar contra você, só continue. Continue o que você foi chamado para fazer. Eu aqui em Colombo fui chamado de ladrão de ovelha, irmão. Teve pastor que fez mesa com as ovelhas para falar mal de mim. Pastor Hermes, não é crente não. Teve um pastor esses dias que vivia me pedindo ajuda. E foi falar para um menino que foi minha ovelha por muitos anos lá na sede. Falou o seguinte: olha, pastor Hermes, com medo que o menino viesse para cá, porque o menino veio na nossa conferência profética, com medo que o menino viesse para cá, falou assim: ó, o pastor Emerson, ele é um líder fraco. E o menino, como foi minha ovelha, se levantou na hora, falou: não, você está enganado, cara. Você não conhece sobre quem você está falando. Mas qual é o ponto aqui? Sabe o que eu fiz? Nada. Continuei fazendo o que eu fui chamado para fazer, porque eu não paro na crítica dos homens. Eu tenho uma palavra de Deus, e é por esta palavra que eu me movimento. Ah, pastor, mas fulano falou. Deixa falar, irmão, está tudo certo. Nós estamos aqui igual massa de pão, irmão. Quanto mais sofre, quanto mais bate, mais a gente está crescendo. Deixa falar. Só que tem gente que para na crítica. Tem gente que tem um projeto, e eu sou testemunho disso, porque eu parei em uma crítica de um homem. Eu tinha um sonho. Um sonho era escrever livros infantis para a criança, falando de prevenção ao uso de drogas. E eu ia fazer isso bem lúdico. Ia fazer uma casa daquelas meio assombrada, igual de desenho, sabe? Ia fazer um portão, escrito no portão a plaquinha cigarro. E cada porta que entrava dava acesso à casa e eu ia colocar o nome de uma droga. Ia fazer uma história em quadrinho até que chegasse o ponto que ele tivesse num quarto chamado crack e não tivesse mais enxergando porta ou janela de saída. Eu ia fazer um livro em quadrinho de prevenção. Falei isso, compartilhei com um pastor, que às vezes a gente tem a mania de compartilhar com pessoas que não sonham junto com a gente. Isso é um grande problema. E o pastor olhou para mim e disse: ei, tira isso da tua cabeça, rapaz, você nasceu para pregar a palavra, vai pregar, vai ficar gastando tempo em fazer livro com criança. E eu não fiz, porque eu ouvi a palavra. Teve uma época que eu fui para a igreja Bola de Neve. Estou eu entrando na igreja Bola de Neve. Eu olho para o lado, uma lojinha de livro de criança chamada Turma do Biguinha. Já ouviram isso ou não? Turma do Biguinha. Na hora que eu entrei e olhei aqueles livros em quadrinhos, o Senhor falou no meu coração: sempre
que você não fizer o que eu te chamei para fazer, eu vou levantar outro para fazer no teu lugar. Mas eu parei numa crítica. E crítica pode ser bom também. Como assim? Tem gente que vem para te elogiar. E os elogios, embora pareçam ser agradáveis, muitas vezes eles roubam a coisa mais especial que Deus te deu na tua vida: a oportunidade de glorificar o nome dEle. E muitos elogios vêm para roubar de nós, roubar a glória que é de Deus e colocar sobre nós. Homens e mulheres que matam gigantes, eles não param nas críticas. Sexto, e já estamos quase encerrando. Versículo 32 de Samuel 17. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá pelejará contra este filisteu. Homens e mulheres que vencem gigantes, eles têm sensibilidade com a causa de Deus. E hoje, para vencer gigantes, primeiro é necessário vencer o individualismo. Vencedores estão dispostos a lutar as suas próprias batalhas, mas também estão dispostos a auxiliar na batalha do seu próximo. Não desfaleça o coração de ninguém por causa disso. Eu vou lutar contra esse gigante. Agora, diga uma coisa. Nesse momento, até aqui, o problema era de Davi? O problema era de Saul e do exército. Não era de Davi. Mas ele olha e se sensibiliza com a causa. Ninguém fica com medo. Eu vou lutar essa guerra aí. Como dizia nos nossos dias, o pai está on, o pai chegou. Mas a gente não se sensibiliza mais com a causa. Não se sensibiliza mais com a dor do nosso irmão. Eu cada vez que, todos os dias, eu posso testemunhar, porque a família está aqui, eu levantava todos os dias, nos 37 dias, nós contamos, 37 dias, com o meu coração dilacerado. Por quê? Porque nós estávamos intercedendo pela vida do seu Américo. Quando eu fiquei sabendo do menino John, meu coração... Tem coisas que eu fico tão me sentindo tão impotente na vida dos nossos irmãos. Tem histórias aqui que não tem como nós fazermos nada a não ser orar. Mas não é porque não tem como a gente fazer nada que a gente não deixa de se sensibilizar com a causa do nosso irmão, com a dificuldade, e olhar no olho e dizer: eu estou aqui, viu? Eu vim para chorar com você. Porque a igreja foi chamada para chorar com os que choram, para se alegrar com os que se alegram. Sétima característica de homens e mulheres que vencerão gigantes. Essa é legal. 1 Samuel 17, 34. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Qual é a sétima característica? É que nós precisamos aprender que matadores de gigantes
não começam como matadores de gigantes. Ah, meu Deus do céu. Se você não aprender a começar nas malhadas, no anonimato, nos lugares simples, nos pequenos desafios, dificilmente você vencerá os gigantes da vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Que tudo que você passou até encontrar este gigante estava preparando você para este dia. Matador de gigante não começa como um matador de gigante. Matador de gigante às vezes começa no pasto, defendendo ovelha. E sabe o que é o legal aqui? Porque matar gigante todo mundo vê que você matou. Mas defender ovelha de leão e urso talvez ninguém viu Davi fazendo. Mas Davi olhou para aquele gigante e disse: eu sei fazer isso. Eu sei matar gigante. E conjecturando um pouco a história, mas como você sabe matar gigante? Eu fui treinado fazendo isso com urso e leão. Pastores de casa de recuperação não começam como pastores de casa de recuperação. Pastores de casa de recuperação muitas vezes começam como interno. E aprendendo a dizer não para o seu próprio eu, nos dias que dá vontade de ir embora. Pastores de igreja não começam como pastores de igreja. Muitas vezes começam no estacionamento. Ah, meu Deus do céu. Olha para a pessoa que está do seu lado, seja profeta e diga: Deus está preparando você. Só quero te falar. Aleluia. Oitava característica de homens e mulheres que vencerão gigantes. Homens e mulheres que vencerão gigantes não olham para o gigante, mas olham para Deus. 1 Samuel 17:37. Primeira Samuel 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Todo o exército via um gigante. Davi olhava para Deus. Sabe, o problema é que nós hoje olhamos demais apenas para o problema. Nós olhamos primeiro para o problema para depois olhar para Deus.
nós deveríamos, como os seus filhos, olhar para Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele é poderoso, sabendo que não dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel não dorme. Sabe o que a Bíblia diz? Não tosqueneja o guarda de Israel. Sabe o que é tosquenejar? Quantos já viram? Tem uns irmãos que tosquenejam no culto. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tosqueneja? Eu não sei o que é, pastor, como é que eu vou falar? Sabe o que é tosquenejar? É dar aquelas piscadas de sono, sabe? Meu Deus, que tem de irmão que tosqueneja no culto, irmão. Não tosqueneja o guarda de Israel. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus nem pisca. Que os olhos dele estão sobre toda a terra, guardando os maus e bons. Aleluia! Glória a Deus. Viu como é verdade? Está soltando tudo, a unção está forte, irmãos, hoje. Meu Deus. Nona característica de homens e mulheres que vencerão gigantes. Homens e mulheres que vencerão gigantes não precisam usar a arma que é do outro. 1 Samuel 17, 39. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras, 5 seixos do ribeiro. E pô-los no alforje, e colocou e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Homens e mulheres que vencerão gigantes, eles usam os recursos que eles têm e não o que é do outro. Pastor, mas o irmão prega tão bem, mas Deus te chamou para usar você do jeito que você é. Use o seu próprio chamado. O exército quis colocar em Davi uma armadura, mas Davi sabia lutar com pedra e com funda. E sabe o que aconteceu aqui? Davi não cedeu à pressão para lutar como Saul lutava, mas ele entrou na batalha lutando como ele sabia lutar. E sabe, o jeito de Davi era bem mais simples. Não tinha escudo, não tinha espada, não tinha armadura. Tinha 5 pedras e uma funda, e um alforje, uma bolsa. Era o jeito que ele sabia, pois foi assim que ele venceu o leão e o urso. Foi desse jeito que ele venceu o leão e o urso. Mas a gente quer fazer do jeito de outro. Nunca coloque Deus numa caixa, viu? Achando que Deus só trabalha como trabalhou na vida do irmão. Não. Existe a multiforme graça de Deus. Deus trabalha de várias maneiras, com vários tipos de pessoas, com a intenção de salvar a grande maioria delas. Então, louve ao Senhor por aquilo que você é, por aquilo que você já aprendeu. E 10ª e última característica: homens e mulheres que vencerão gigantes, eles nunca saem de casa em seu próprio nome. Primeira Samuel 17:45, não precisa abrir para a gente encerrar. É Davi falando o seguinte: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Aplauda Jesus. Nós precisamos aprender a nos movimentar em nome de Jesus. Homens e mulheres que vencerão gigantes, eles se movimentam no nome do Senhor. Agora, sabe o que é interessante? João 14:13, coloca lá para mim, Daniel, João 14:13. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Versículo 14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu, de novo, versículo 15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Agora, é muito importante entender algo. Que ir em nome dele não é dizer isso como uma frase de efeito, mas é ir conforme a vontade dele, que é diferente. Porque muita gente fala o tempo todo em nome de Jesus como uma frase de efeito, mas pedir em nome dele não é pedir só como uma frase de efeito, usando o nome dele. Pedir em nome dele é pedir segundo a vontade dele. Quer ver uma coisa? Vem aqui, Duda. Segura esse lápis, não pode sentar, por favor. Obrigado. Ô, Cibele, minha irmã, paz do Senhor, que bom que eu te encontrei, minha filha. Eu deixei um lápis com a Duda. Você pode pegar com ela, por gentileza, para mim? Amém, obrigado, pode pegar. Pode trazer para mim, obrigado, minha filha. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Ela foi pegar o lápis da mão da Duda em meu nome. Por quê? Porque ela foi em meu nome. Porque eu pedi para ela fazer isso. Mas agora ela poderia simplesmente chegar, ô Duda, esse lápis aí, pô, que lápisão, hein? Que da hora, rosa. Sempre vermelho, né? Eu gosto muito de lápis dessa cor. Aí a Duda fala, do pastor Herpes, então, posso pegar? Não, mas ele deixa eu pegar, me dá. E a Duda fala, ele deixa, então pega. Mas peraí, ele não me falou nada. Você nem sabia que o lápis era dele, como é que você vai eu vou te entregar? E ir em nome de Jesus não é orar qualquer coisa, em nome de Jesus e ele vai dar. Não é isso, é orar segundo a vontade dele. É caminhar, é se movimentar segundo a vontade dele. Sabe por que em muitas batalhas nós estamos sendo derrotados? Porque em muitas delas ele nunca nos mandou ir. Sabe o que a Bíblia diz sobre a herança? Herança é coisa boa ou não é? Meu Deus, irmão. Eu não tenho muito que me... Não. Papai e mamãe não tem muito para me deixar, não. Então tem que correr atrás. Mas herança é coisa boa. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que aquele que toma posse de uma herança antecipadamente, o seu fim não será bendito. A herança é coisa boa, no tempo certo. E tem batalhas que você perdeu simplesmente por ir batalhar no tempo errado. Tem gente que vem para mim, pastor, posso fazer parte da intercessão? Meu irmão, eu acho que não é o tempo. Eu acho que você devia fazer parte do ministério da cadeira por enquanto. Qual é o ministério da cadeira? Você senta e vê o culto. Mas por quê, pastor? Porque intercessão é guerra. É guerra. E quem vai para a guerra despreparado morre.
Eu quero convidar você nessa noite a caminhar e se movimentar em nome de Jesus. Se coloque de pé comigo.